Personagens vilões para aparecer na continuação de Mortal Kombat 1 nessa nova era de Liu Kang, Dagon e o clã Dragão Vermelho. Mesmo não sendo um queridinho dos fãs, Dagon é um personagem que foi mal explorado quando apareceu, e apareceu pouco, apenas em MK Armageddon. Dito isso, Dagon é um personagem que tem um potencial extremamente bacana a ser trabalhado e poderia aparecer como o grande vilão em uma continuação. Na linha temporal anterior, Dagon era um semideus filho do deus Argus e da feiticeira Delia, e que, segundo seus pais, estava destinado a vencer o Elemental Blaze no Armageddon e conseguir a paz entre os reinos. Porém, ele acabou despertando eras antes do combinado e eventualmente acabou enlouquecendo, matando seus pais e fundando o clã Dragão Vermelho, um clã assassino e que misturava tecnologia e magia para os seus membros. Na nova era de Liu Kang, Dagon poderia surgir mais ou menos com a mesma história de fundo. Um semideus que desperta em nosso presente e enlouquece, achando que é seu dever dominar todos os reinos e fundando um clã assassino poderoso e com milhares de membros escondidos em todos os reinos. Dagon também tem um dragão pessoal, o qual ele usa para criar portais para acessar qualquer local dos reinos em Mortal Kombat. Um semideus poderoso e hábil com espadas, trazendo consigo um exército de assassinos que manuseiam tecnologia e magia e que tem a seu dispor um dragão místico. Cara, seria um vilão muito bacana para ser explorado nessa nova era de Liu Kang, trazendo também um pouco de frescor à história e apresentando diversos outros personagens da era 3D que poderiam vir retrabalhados de uma maneira mais interessante, como o Suhao e até mesmo o Mavado. Essa história poderia também reintroduzir de uma maneira nova e diferente o clã rival ao de Dagon, que é o Dragão Negro, trazendo de volta personagens queridos da franquia como o Kano e o Kabal, e também personagens não tão queridos assim, mas que poderiam retornar com um novo visual e uma nova história até, como o Cobra, o Kira e o Jarek. Outro personagem que poderia aparecer com destaque nessa história seria Taven, o irmão gêmeo perdido de Dagon, e que poderia ser introduzido como um co-protagonista ao lado de Liu Kang e os outros, podendo até mesmo causar algum tipo de atrito entre eles, mostrando que enquanto Liu Kang e os guerreiros pretendem eliminar Dagon, Taven acredita que há esperanças para o seu irmão, e assim teríamos um grupo de protagonistas que poderiam entrar em conflito a qualquer momento. Dagon é um personagem com muito potencial e que pode se tornar aí realmente um excelente antagonista dessa nova franquia. O Rei Dragão Onaga. Temos aqui o favorito dos fãs para que seja o próximo grande chefão do game, né? Vimos no final de Raycon em MK1 que Onaga existe nesse universo, mas de uma maneira bem diferente do que havíamos conhecido em outras linhas temporais. Nessa nova era de Liu Kang, Onaga é um monstro antigo, uma fera selvagem que conseguiu ser dominada a muito custo pela família do General Shao, há anos atrás, e que está presa em uma montanha nas propriedades da família há muitos anos. Mostrar Onaga como uma fera selvagem é uma ideia até que interessante, tá? Pois traria um vilão muscular complicadíssimo e que daria trabalho aos guerreiros de Liu Kang. Onaga poderia aí acabar se soltando de sua prisão, mais furioso do que nunca, e tentar emplacar o seu próprio reinado de terror e destruição sob a Exoterra, em especial ao General Shao, pois foi a família dele que o prendeu ali por tanto tempo. Onaga poderia aterrorizar vilarejos e matar centenas de pessoas em sua conquista, obrigando Mileena a tomar uma ação mais dramática, e iniciando um novo conflito de altas proporções em seu reino, o que poderia desencadear até mesmo a desconfiança do povo com uma imperatriz que é afligida pela praga Tarkat. Um arco como esse poderia servir para expandir a história de Onaga de uma maneira mais ampla ainda, né? Além de colocar o General Shao como um obstáculo, fazendo com que ele aproveitasse esse conflito de Mileena contra Onaga para incitar a população a apoiá-lo em um golpe de estado. Sem falar que Onaga é um personagem que precisa voltar para a franquia, pois já vem sendo pedido pelos fãs há anos, e inclusive por muito tempo ele apareceu em listas e rumores falsos que indicavam que ele seria o vilão de MK1, né, por trás aí de Shang Tsung, o que acabou não sendo verdadeiro isso. A volta de Onaga poderia trazer também ao jogo o Exército Imortal que vimos em MK1, mostrando um vilão muscular e incontrolável ao lado de um exército imortal que não desiste nunca. Seria uma maneira bacana de dar mais destaque na história a personagens como Kitana, Mileena, Ermac, General Shao,
Tanya, Limei, e poderia também apresentar novos personagens, como o Shujinko e o Boraicho, nesse embalo aí, né? Acrescentando mais detalhes em uma história de guerra e conflito, sem precisar usar a farofa do multiverso, que, na moral, isso já desgastou bastante, tá? Chega de multiverso. Devorah e a colônia Kytinn. E se Devorah aparecesse como a vilã principal de MK2? Bom, analisando de uma maneira mais fria, é possível perceber que isso pode acontecer de alguma forma e também, se bem feito, dá até pra ser uma ideia legal, tá? Devorah é uma personagem que é odiada por boa parte da fanbase, justamente por ser a responsável pela morte de personagens clássicos e icônicos, como Baraka, Mileena e até mesmo Hanzo Hasashi Scorpion. Seria interessante se a NetherRealm aproveitasse esse aço que os fãs têm pela personagem para transformá-la em uma vilã do jogo. Vimos que Devorah é uma Kytinn, né? Uma raça insetoide gigantesca que foi praticamente exterminada pelo Imperador Shao Kahn na linha do tempo anterior. Ela poderia aparecer nessa linha temporal justamente como uma ameaça ao reino da Exoterra, mostrando que ela é a rainha da colônia dos Kytins e que está disposta a enfrentar Mileena pelo reinado da Exoterra. Devorah tem à sua disposição um exército praticamente interminável de insetoides venenosos que poderiam aí causar um estrago gigantesco para com o reinado da Imperatriz. Além disso, trazer uma vilã feminina seria interessante em termos de representatividade, né? Fora que o visual do Devorah poderia ser trabalhado de maneira mais detalhada, mostrando que além do que já vimos, ela pode se tornar algo muito pior, né? Causando o caos e espalhando a maldade por todos os reinos. Seria também uma maneira de trazer de volta personagens de MKX retrabalhados, como o Pharah e o Thor, Aaron Black, o Kotal também, etc. Devorah é mais um caso de uma personagem que tem muito potencial e que pode sim ser apresentada como uma vilã da franquia, pois ela tem potencial para isso. Hotaru e o Reino da Ordem. Segundo os finais de Havik e Rain, trazer o Reino da Ordem como uma ameaça seria algo bacana e muito diferente do que já vimos antes. Sabemos que no final de Havik e Rain, ambos causaram uma atrocidade na capital de Seidou, ocasionando aí milhares de mortes de civis. Esse seria o cenário perfeito para Hotaru aparecer como líder militar ou até mesmo imperador de Seidou e declarar guerra contra a Exoterra. Afinal, por mais que esse ataque terrorista tenha sido orquestrado por Havik, que é um cidadão do Reino da Ordem, ele só foi possível graças à magia de um mago imperial da Exoterra, que é o Rain. Uma guerra entre ambos os reinos poderia ser um assunto muito rico e trazer personagens esquecidos de volta, como Hotaru, né, um grande vilão e estrategista militar, Darius e Dairo de lados opostos ao conflito. Além disso, essa história poderia dar um destaque maior a Rain, mostrando seu arrependimento pelo que fez e sendo o principal alvo de Hotaru e suas tropas. Seria uma trama com cenário de guerra, mostrando toda a genialidade militar de Hotaru, buscando a cabeça de Rain pelos seus atos. E isso levaria a Imperatriz Mileena e sua general de confiança, Kitana, a ficarem aí no meio do fogo cruzado. Hotaru apareceu em MK Deception e não foi um personagem muito bem trabalhado, né? Pelo contrário, ele foi totalmente esquecido. Porém, ele tem uma história muito atrativa, um visual bacana e que poderia ser retrabalhado com a atual tecnologia, e daria um destaque aí ao Reino da Ordem, né, que sempre é mencionado, mas que aparece apenas de relance. Hotaru poderia ser um vilão militar formidável, causando um conflito com a Imperatriz Mileena ao querer vingança pelos atos de Rain. Isso também seria um bom motivo para que o General Shao intervisse no combate, talvez até mesmo se aliando a Hotaru em sua guerra pessoal contra a Imperatriz. Sector e os Cyborgs. Agora falaremos sobre um dos vilões mais legais de Mortal Kombat, e que sempre é escanteado, né? Sempre é jogado de lado, enquanto o estúdio foca em outros personagens. Sector é um personagem interessantíssimo e que tem um potencial monstro para se tornar o vilão principal de algum jogo MK. Sua história em linhas passadas anteriores mostra um homem frio e calculista que só ficava atrás de Bi-Han em termos de habilidades, e que quando a oportunidade de se tornar imbatível apareceu, ele a abraçou com unhas e dentes, mesmo que isso lhe custasse a sua humanidade. Sabemos de rumores a respeito de Sector na nova era de Liu Kang, que ele irá aparecer em uma DLC do modo história e até mesmo mencionado durante conversas de Scorpion, afirmando que ele é um dos fanáticos que seguem Bi-Han no clã. Dito isso, trazer Sector como um vilão tecnológico seria um frescor à saga, que sempre traz vilões envoltos em magias e rituais. Vimos isso, né, com Shang Tsung, Blaze, Shinnok, Chronic, etc. Sector poderia aparecer na história conhecendo e criando a iniciativa cibernética,
assumindo o controle do clã e transformando todos os membros em ciborgues assassinos, e assim criando a lógica de que apenas ele é capaz de manter a paz do plano terreno, assim iniciando uma guerra particular contra Liu Kang e seus guerreiros. Uma trama dessa envolveria mais o plano terreno do que a Exoterra, como mencionamos aí em outras ideias de vilões, e também seria algo diferente do que estamos acostumados. A história poderia se encaminhar trazendo personagens como Cyrax sendo transformado em ciborgue, e até mesmo Frost poderia aparecer como uma ciborgue assassina, como vimos aí em MK11. Para deixar a situação ainda mais louca, poderíamos ver um Sector insano ao ponto de enfrentar Bi-Han e Kuai Liang, e até mesmo conseguindo transformar um deles em ciborgue. Ou talvez mesmo até os dois. Já pensou se durante a história descobrimos que Scorpion foi capturado e transformado em ciborgue? Cara, isso seria um choque gigantesco, né? E seria legal também, porque a gente nunca viu um Scorpion sendo transformado em ciborgue, e seria totalmente diferente. Outro personagem que poderia aparecer seria o Triborg, mas dessa vez como um ciborgue maior e que agiria como subchefe, né? Sendo uma espécie de guarda-costas de Sector e que poderia emular os poderes de diversos outros. Ele poderia parecer muito maior fisicamente, se assemelhando ao tamanho de Goro, sendo um subchefe difícil de ser derrubado. Um vilão vindo do plano terreno que use tecnologia ao invés de magia seria uma opção criativa e diferente que poderia muito bem ser explorada através de Sector, dando valor aí a esse personagem tão interessante. Rebelião dos Deuses Anciões. Bom, sabemos que nessa nova era de Liu Kang, os Deuses Anciões existem e permanecem envoltos em mistério. Uma ideia que poderia ser explorada seria mais ou menos o conceito do vilão Shinnok, né? Com Deuses Anciões sendo os grandes vilões da história. Sabemos que os Deuses Anciões são seres poderosíssimos e muito honrados, que prezam pela harmonia dos reinos. Só que isso era em outras linhas temporais antigas. Nessa atual, não sabemos exatamente o que prezam esses deuses. Uma continuação de MK poderia mostrar que os deuses anciões se preocupam com essa invasão sofrida por um Shang Tsung Titã alternativo, e até mesmo um Havoc Titã, né? Que a gente vê aí no final do modo história, e que pode ser aí, tá rolando como um rumor, a continuação da DLC da história, né? Os deuses anciões poderiam se unir para ir atrás de Gervas, no limbo temporal, na busca de exterminar toda e qualquer linha temporal que não seja deles, e assim causaria uma guerra contra o deus do fogo Liu Kang. Essa história poderia apresentar novos personagens como deuses anciões e trazer outros de volta, como Cetrion e até mesmo Argus. Até mesmo Blaze poderia aparecer como uma força elemental a serviço dos deuses, ou então algo do tipo, né? Um arco desse poderia até mesmo forçar Liu Kang a montar uma aliança mortal com o deus caído Shinnok, que estaria preso no submundo e que teria poder suficiente para ajudar a combater esses deuses. Talvez até mesmo poderíamos ver o arco que vimos com Raiden aos poucos, tornando-se aí o Dark Raiden. Só que dessa vez acontecer com o Liu Kang, né? Após ele se obrigar a montar essa parceria com o Shinnok. Bom, essa história traria mais destaque a personagens que já apareceram em MK1 e também colocariam outros nos holofotes, como Shinnok, Cetrion, Argus, Fujin, o Gervas também. Além disso, mostrar Liu Kang, Deus do Fogo, e Shinnok lutando lado a lado contra inimigos em comum seria insano, cara. Só de pensar já fica legal demais. O Deus Caído Shinnok. Falando em Shinnok, é claro que teríamos ele na lista. Afinal, é um dos vilões clássicos do game e que tem arcos bacanas demais. Sabemos que em linhas temporais anteriores, Shinnok foi banido dos céus após um conflito contra os deuses anciões, indo assim então parar no submundo praticamente sem poderes. Como em MK4 e MKX vimos o arco do retorno de Shinnok, né? Nessa nova era, poderíamos ter como história principal da continuação justamente a primeira guerra de Shinnok como plot principal. Os eventos mostrariam os deuses anciões e Shinnok lado a lado, e veríamos a corrupção de Shinnok tomando conta de si, e assim iniciando o grande conflito nos céus. A história mostraria Shinnok e sua guerra contra os outros deuses, e assim personagens como Cetrion, Argus e Fujin poderiam ser reintroduzidos como deuses anciões. Até mesmo Delia poderia ser apresentado como uma deusa anciã, né? Por que não? Nessa nova era pode ter mudado tudo. Uma guerra colossal nos céus mostraria um Shinnok antes de sua corrupção completa, pensando em que seus atos são para o bem, e aos poucos veríamos a escuridão tomando conta do seu corpo e sua alma,
transformando-o no Shinnok que conhecemos. Uma história desse tipo usaria uma trama parecida com a que vimos em Star Wars, né, com Anakin Skywalker, a história de um personagem que acha que suas ações são para o bem e que aos poucos é consumido pela maldade e escuridão. A trama mostraria esse grande conflito celestial abalando todos os reinos e fazendo com que Liu Kang suasse para poder ajudar nesse combate, espelhando o que o Raiden fez no passado em linhas temporais anteriores, quando o Deus do Trovão ajudou os deuses anciões a derrotarem Shinnok. A história poderia se encerrar mostrando um Shinnok banido no submundo e transformado 100% no personagem que conhecemos, o Deus caído da escuridão. General Shao e seu exército. Citar possíveis vilões para Mortal Kombat e não citar Shao Kahn é heresia, né? Agora, General Shao encerrou sua história em MK1 fugindo da prisão em que foi colocado pela atual Imperatriz Mileena e seguiu para cantos remotos da Exoterra, aonde, ao lado de Reiko, monta um exército para confrontar a Imperatriz e iniciar uma guerra civil. General Shao tem potencial e uma história já pré-encaminhada aí para tornar-se o grande vilão de MK2. Esse personagem carrega o fardo de ser o vilão mais emblemático da franquia, sendo o vilão de 3 ou 4 games. Shao pode aparecer como uma força militar forte e pode ter ao seu lado até mesmo a fera selvagem Onaga, né? Como já vimos antes e até mencionamos aqui a respeito, já que Onaga nesse universo é uma fera que foi enjaulada e presa há muitos anos pela família do Shao. Para criar uma força compatível ao combate contra o exército de Mileena, Shao poderia fazer como o Daenerys fez em Game of Thrones, né? Montar um exército eficaz enquanto usa o auxílio de um dragão, que na verdade aqui seria o Rei Dragão Onaga, né? Para assim ele conseguir confrontar Mileena e sua general Kitana. Uma história como essa tem uma premissa básica e simples, mas se for bem feita, tem tudo que os fãs gostariam em uma sequência. O Shao Kahn, né, como vilão, a presença do Onaga também na história e um confronto mais pé no chão, deixando de lado o tal multiverso que ninguém mais aguenta. Mas é isso, galera, espero que vocês tenham gostado do conteúdo desse vídeo. Muito obrigado pelo enorme carinho de vocês, um forte abraço e até mais!